Olá a todos, bem-vindos de volta. Meu nome é Luiz Henrique e hoje eu vou falar da origem do método de expansão pessoal. Eu criei o método de expansão pessoal pela minha experiência de vida e eu vou começar de quando eu tinha 9 anos de idade. Eu comecei a estudar inglês no CCA e depois eu me tornei autodidata, morei nos Estados Unidos, fiz faculdade lá e naturalmente eu fui aprendendo inglês durante toda a minha vida. E, aliás, até hoje eu continuo aprendendo inglês. Da mesma forma que até hoje eu continuo aprendendo português. Então eu percebi que língua é uma coisa que se aprende para sempre. Não existe uma pessoa que sabe a língua toda. Até mesmo porque eu acredito muito que língua é um sistema dinâmico que muda não só de uma década para outra, mas a cada momento em que a gente produz língua, a cada momento que a gente se comunica. Ela muda um pouquinho. Talvez sejam mudanças imperceptíveis numa conversa, ou na hora que você estuda a língua e produz a língua, mas são mudanças que existem. E esse acúmulo de mudanças resulta em mudanças maiores, perceptíveis. Né? Por exemplo, em português eu poderia dizer, citar como exemplos, a luz que a gente tem na ponte Rio-Niterói, que antes dizia cuidado, risco de vida, e agora diz cuidado, risco de morte. E para falar a verdade, eu acho tudo isso muito engraçado. Por quê? Porque você pode defender qualquer uma das suas expressões. Né? Cuidado, risco de vida, por quê? Porque cuidado está colocando sua vida em risco. E cuidado, risco de morte, porque você tem o risco de morrer. Né? Então, isso não significa que uma expressão está correta e outra está errada. Isso significa que, culturalmente, a gente tem expressões, palavras, formas de se comunicar que se tornam aceitáveis e outras que são descartadas. Algumas são descartadas e voltam, outras são neologismos que entram para o dicionário. Então, essa evolução da língua foi um dos fatores que me fez pensar no método de expansão pessoal. Mas eu acho que o principal fator foi quando eu realmente comecei a lecionar inglês há 12 anos atrás. Naturalmente, como qualquer professor iniciante, eu seguia o que estava no livro, né? E dentro das unidades eu dava aquele tópico para os alunos e tudo tinha uma determinada hora marcada, né? Até dia tal você tem que terminar a unidade tal. E meus alunos não conseguiam acompanhar, pelo menos alguns deles não conseguiam. Né? Isso aquela fórmula não servia para todos que estavam naquela sala, naquele momento. E eu acho que a grande maioria dos professores vai concordar comigo que esse fenômeno acontece direto. Um segundo fator que é muito importante foi a quantidade de pessoas que eu conheci na minha vida, e no início foram dezenas, e depois se tornaram centenas de pessoas que eu vi que estudaram no cursinho de inglês durante 3 anos, mas não falam nada de inglês. Ou 5 anos, não falam nada de inglês. Tem diploma de um cursinho de inglês, mas não falam inglês. E eu comecei a pensar, gente, o que está errado nessa história, né? Como é que a gente pode modificar essa história? Porque o que é importante? É ter o certificado dizendo que você passou naquele cursinho, que você fala inglês, ou você realmente, efetivamente, falar inglês, saber produzir a língua, saber ler, saber escrever, entender as nuances da língua. O que é mais importante para você? Bom, para mim, o mais importante era efetivamente saber a língua, saber produzir a língua, entender como as pessoas falam. E eu vou dar outro exemplo aqui. Na minha primeira aula na faculdade de literatura, eu escrevi uma redação
E minha professora me deu a nota A, que era a nota máxima, mas ela fez um comentário. Só um detalhe a respeito do seu inglês. O seu inglês não é muito idiomático. Naturalmente, no final da aula, eu fui para ela e perguntei: professora, o que a senhora quer dizer com idiomático? Ela falou: você escreve de forma gramaticamente correta. No entanto, você usa expressões que não é bem assim que os americanos usam. E aquilo me deixou encucado, né? Que eu digo, poxa, se está gramaticamente correto, o que está faltando? E aí eu percebi que língua não é só gramática, não é só aquilo que está prescrito, né? Ou prescrito nas regras da língua. É aquilo que as pessoas usam, aquilo que as pessoas utilizam. Por exemplo, nós aqui no Brasil, sem problema nenhum, misturamos tu e você, né? Eu digo, você disse que vinha para minha casa, venha para minha casa, né? Você é muito bem-vindo. Então eu estou misturando tu e você nessa fala, e isso soa muito natural para a gente. Língua, mais uma vez, é um sistema dinâmico, que se transforma e que é produzido e reconstruído, reestruturado cada vez que a gente fala a língua. E isso com certeza muito verdadeiro quando a gente aprende a língua, né? Porque houve um momento na minha história de ensino de inglês em que eu me deparei com a professora Diane Lawson Freeman, numa palestra em que ela deu, onde ela falava sobre empoderar o aluno. E aquela palestra mudou minha vida. Eu falei, nossa, essa professora pensa exatamente como eu, né? Então, eu li artigos e livros que ela tinha publicado e não só aquela questão de inglês gramático e inglês idiomático começou a permear minhas aulas, mas ela falou de 3 esferas. As esferas de forma, seria o inglês gramático, né, ou a língua gramática, a forma de significado, que aí entra contexto, né, diferentes palavras têm diferentes significados em diferentes contextos, né, e uso. Como as pessoas utilizam a língua, como as pessoas falam, independente se está gramaticamente correto ou não. Esse foi o grande motivador para mim, para criar o método de expansão pessoal. E aí eu percebi que essa imposição de tópicos e unidades de livros didáticos criava um problema muito grande no aprendizado dos meus alunos. Eu não estou falando do conteúdo, dos exercícios, das brincadeiras, das sugestões de trabalho de cada livro didático que eu utilizei. Algumas delas são maravilhosas e eu utilizo até hoje. O problema é que essa ordenação, primeiro, ela impõe o que você tem que estudar primeiro, presumindo que aquilo, uma vez que estudado, já está aprendido, e isso não é verdade. A gente tem que sempre relembrar e aprender as nuances de quando aquilo é utilizado e de que forma aquilo é utilizado, e para isso a gente precisa entender a língua bem e se expor a várias formas de falar. Bom, tendo dito isso, eu criei o método de expansão pessoal, onde eu trabalho a partir do que o aluno traz para mim. O método de expansão pessoal, como já falei, é um método criado para jovens e adultos. Jovens e adultos trazem consigo uma bagagem, a história deles com o inglês. E a partir daí, a gente vai trabalhando na expansão do que eles já conhecem, introduzindo novos conhecimentos, mas não através de unidades de livros didáticos. Porque, primeiro, que eu acho que é muito demorado. Eu acho que o papel do professor é acelerar o aprendizado do aluno. Segundo, que eu acho que o papel do professor, ou do curso de inglês, é tornar as aulas interessantes para o aluno.
E terceiro, porque eu acho que o assunto que você aprende no curso de inglês tem que ser relevante para a sua vida, para as suas necessidades e tem que se adequar às suas características. Então, essa foi a motivação para a criação do método de expansão pessoal. E no MAP Idiomas, quando a gente ensina inglês, a gente utiliza o método de expansão pessoal. Isso é, a gente tem um banco de dados cheio de trechos de séries, de filmes, músicas que facilitam o aprendizado. Né? E a gente tem muitas dicas, a gente dá muitas informações que fazem com que o aluno não só aprendam a língua, mas consigam construir a língua de forma que eles se façam entender. Não é? E aí, a partir daqui, nos próximos vídeos, eu vou desfiar toda essa informação em pedaços, porque a gente vai falar sobre pronúncia, a gente vai falar sobre vocabulário, a gente vai falar sobre escrita, a gente vai falar sobre leitura, a gente vai falar sobre a diferença que existe entre o que está escrito em termos de sequência de letras e como a gente lê aquilo. Porque tem palavras que são escritas da mesma maneira e são pronunciadas diferentes. Agora, se você for parar para pensar, em português também a gente tem isso, né? Bom, eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já dei bastante informação, mas eu espero que vocês assistam o próximo vídeo, porque vai ter mais informação interessante sobre o método de expansão pessoal, sobre o objetivo do método de expansão pessoal, que é empoderar o aluno. O aluno é autor do seu próprio aprendizado. Né? O professor está ali para guiá-lo, para orientá-lo. Mas o aluno tem o papel principal no seu aprendizado. E o nosso papel, meu papel como professor, é facilitar esse aprendizado, é dar condições ao aluno a fazer com que esse aprendizado seja leve, seja interessante e seja eficaz. Porque não adianta você estudar inglês durante 3 anos no cursinho e no final de 3 anos você passar, mas sentir que você não fala inglês nenhum, né? Ou não consegue produzir a língua. Quando eu percebi isso acontecendo, aí sim eu falei, não, alguma coisa tem que ser feita. Vamos criar um método. E eu criei o método de expansão pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês e não percam o próximo vídeo.